em conjunto, né? A comunicação tem tudo a ver com a interação social, né? Então, onde há problemas de comunicação, muito provavelmente existirão problemas nas interações sociais recíprocas, né? Eles apresentam, então, comportamentos que vão desde comportamentos não verbais, aqueles casos mais severamente afetados, né? Até os casos mais leves, que antigamente nós chamamos de síndrome de Asperger, né? E por que síndrome de Asperger? Porque foi uma definição cunhada pelo Hans Asperger, que na década de 60, né, trouxe para a gente essa descrição desse quadro, né? Era tido como um quadro muito parecido com TEA, com autismo, mas com algumas características mais marcantes e peculiares, por conta da inteligência ser preservada e até, muitas vezes, acima da média. Tenho para mim que a maioria dos alunos que hoje estão, né, no nosso meio universitário estejam nesta condição, ou são pessoas que chamamos nós de Asperger, né? Que são pessoas que têm uma inteligência preservada ou acima da média, e que têm condição, portanto, tiveram condição de uma escolarização completa a ponto de ingressar no ensino superior, né? E hoje estão aí aos nossos cuidados, né? Vamos lá, por favor, Leônidas. Passando aí. Dá para passar? Para ir para frente? O computador travou aqui, professora. Eu já mudei, mas ele está parado. Pois é. Essa coisa é muito boa. A gente já está quase no G5, né? No 5G, ou G5, né? Num avanço tecnológico monstro, e estamos aqui travando o computador e sofrendo nas nossas aulas online por conta dessas questões, né? Mas tudo bem, a gente dá conta, somos criativos e continuamos falando, porque o professor gosta de falar. Então, vamos lá. Independente aí do travamento, né? Esse quadro, né, do espectro, que é essa régua grande, né, que vai desde os casos mais graves, onde a fala não é preservada, né, onde as características dos autistas, antes que chamávamos, eram muito presentes, né, até aqueles casos mais leves, que muitas vezes são identificados até muito tardiamente, né? A gente tem acompanhado casos de diagnóstico com 20 anos, com 15, com 30 anos, né? E que isso dá um alívio muito grande, não só para a pessoa que apresenta esta condição de TEA leve, ou do que chamamos de Asperger, né? Dá um alívio muito grande para os próprios, como para a família também. São aqueles casos que a família sempre achou que tinha alguma coisa estranha, que eles próprios não se entendiam no mundo da normalidade, né? E que, ao ter o diagnóstico, acabam tendo um alívio muito grande por se saberem nesta condição, e que explica muita coisa desde a idade muito precoce. Porque o autismo, o TEA, apresenta dificuldades desde muito precocemente, né? A gente costuma dar diagnóstico a partir dos 3 anos de idade, mas muitas vezes antes dos 3 anos, os sinais e sintomas já estão presentes, né? Então, eles apresentam déficits persistentes na comunicação e na interação social, como eu falei para vocês. Eles têm padrões, né, restritos, específicos e repetitivos
durante todo o correr da vida. A gente chama muitas vezes, de ilhas de interesse. E eu não sei se vocês observam nos alunos de vocês, aqueles que têm persistência em algum tema, que eles vão buscar, que eles vão estudar até o último fio da meada, né? Que eles têm um foco de interesse muito grande, que a gente chama de ilhas de interesse ou padrões restritos e repetitivos, né? De interesses e atividades. Eles têm ou uma hiper ou uma hiporreatividade a muitas questões, especialmente questões sensoriais. Todos os órgãos dos sentidos dos TEA são ou muito com baixo teor, né, de reatividade ou com muita reatividade. E isto vai depender de cada um, e não é porque tem uma hipoatividade sensorial, olfativa, que ele não vai ter uma hipo ou uma hiperreatividade, por exemplo, gustativa. Razão pela qual eles também têm muitas questões em relação à alimentação, a toque, porque sensorialmente eles podem ter reações muito exacerbadas com coisas muito simples, né, de apenas um toque, ou de uma roupa que o incomode. Enfim, esses aspectos sensoriais dos 5 órgãos dos sentidos são bastante presentes no decorrer de toda a vida dessas pessoas, né? De uma forma mais ou menos intensa de um para outro. Vamos lá? Porque eu queria passar rapidamente essas questões mais teóricas para a gente poder conversar com vocês sobre as questões de sala de aula, né? Eu já falei disso, pode trocar, acho que já está repetido. Por que tem o A e B, né, e o C? Porque para a gente fazer o diagnóstico pelo DSM-5, a gente tem que encontrar em cada um deles aspectos relativos à classificação a classificação B e a classificação C. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a questão do diagnóstico não é aquela que nos diz respeito para fim do que estamos fazendo hoje aqui. Mas só porque eu coloquei aqui para explicar para vocês por que A, B e C. Porque para poder fechar um diagnóstico, que é sempre clínico e sempre dá responsabilidade de algum profissional da área médica, para que esse diagnóstico seja fechado, a gente tem que encontrar características no plano A, no B e no C, daquilo que o DSM traz para a gente como o quadro de TEA. Vamos lá, então vamos passar esse mais rapidamente. Qualquer coisa vocês falam comigo, perguntam, enfim, a gente conversa depois. Eles apresentam, né, cerca de 30%, até mais de 30%, em muitos estudos, deficiência mental associada. O que me parece não ser caso daqueles nossos alunos, porque alunos com deficiência intelectual dificilmente conseguem vencer a etapa do vestibular e entrar no ensino superior. Realmente, o ensino superior não deveria mesmo estar à disposição de alunos com déficit intelectual, porque é uma condição que se exige uma presença, né, de uma condição intelectual preservada, né? Porque demanda os conteúdos do ensino superior demandam, né, uma inteligência preservada, com possibilidades de uso da inteligência fluida, enfim, uso da capacidade
da capacidade de conexões mais elaboradas, mais evoluídas, do plano superior, no plano da inteligência superior, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem uma porcentagem desses casos também com deficiência mental associada. Essa condição do transtorno de TEA, né, é uma condição crônica, portanto, não tem cura, né? E se apresenta nessa interação, nessa tríade que a gente chama, nessa díade, né? De interação social e comunicação e comportamento, né? Essa díade de comunicação, interação social, traz uma outra categoria, que é a categoria comportamental, ou seja, o fato deles apresentarem dificuldades na interação social, dificuldades muitas vezes ligadas à comunicação, altera significativamente o comportamento desses alunos nossos, né? Ou dessas pessoas que apresentam TEA. Vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu já falei isso também, então vamos pular. E vamos falar que eles têm níveis de gravidade. O que isso significa, né? O próprio DSM apresenta as condições, né, desses quadros. Então, a gente tem no nível 1 pessoas com TEA que exigem pouco apoio, né, pouco suporte durante o decorrer da vida, né? Tanto escolar, quanto social, quanto terapêutico, enfim. Os apoios são menos significativos, menos intensos e se alteram no decorrer da vida, né? Aqueles que têm uma gravidade média vão depender de um apoio mais consistente, mais substancial. Enquanto aqueles que apresentam nível de gravidade maior, especialmente aqueles que têm deficiência intelectual associada, vão depender de apoio muito substancial ao longo de sua vida, né? Desde muito pequenininho, precocemente falando, até a vida adulta, e o suporte familiar, social, enfim, de todos os níveis, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, para dar uma resumida, né, a prevalência que eu falei de uma criança para cada 59, sendo que a incidência maior é no sexo masculino. A gente tem uma incidência de 4 meninos para cada menina acometido pelo TEA, tá? As alterações são de ordem neuropsicobiológicas, né? Então, é um transtorno do desenvolvimento neuropsicobiológico. Ele tem um início precoce, a gente identifica hoje, com o que a gente sabe, a gente consegue identificar sinais e sintomas, muitas vezes a partir de um aninho e meio, 2 anos, embora a gente só feche o diagnóstico a partir dos 3 anos. Por quê? Porque tem muitos casos que têm alguns sinais diferentes e tal, mas que não fecham necessariamente o quadro. Então, para se fechar o quadro, a gente fecha a partir dos 3 anos de idade, né? Eles apresentam, como eu disse, padrões de comportamentos e interesses restritos, interesses muito específicos, apresentam diferentes tipos de estereotipia, que vão desde algumas estereotipias motoras, né? Ou de sinais que eles repetidamente fazem, ou até aquele sinal de flapping que é mais comum, andar de ponta de pé, ou algumas estereotipias vocais, né? De fazer algum barulho com a boca e tal, né? Eles têm déficits persistentes, como eu já falei para vocês, apresentam diferentes, pelo menos 3 níveis de gravidade. É óbvio que esses níveis de gravidade, embora sejam divididos em 3,
ao longo da vida, eles podem oscilar em você precisar de mais intensamente de ajuda ou menos ao longo do tempo, tá? Enfim, sinteticamente é isso. Algumas características são comuns a todos, né? Embora também exista uma discrepância entre uns e outros, porque alguns apresentam características mais intensas, por exemplo, em apresentar, estabelecer contato visual, contato afetivo, mais do que outros, tá? E não é porque uma criança faça contato afetivo que a gente vai falar, não, esse não é TEA porque ele abraça ou porque ele beija. Não. Esses contatos podem coexistir mais ou menos intensamente, de acordo com cada um, né? Atraso na aquisição da linguagem, o que não quer dizer que o fato deles terem tido um atraso significativo na primeira infância, que eles vão ter um caso grave. A gente tem casos de crianças muito, hoje, jovens ou adultos, levemente afetados, com nível intelectual, desculpa, muito bom, e que começaram a falar aos 7 anos de idade. Então, o fato de ter atraso não significa que eles terão um nível de gravidade maior, tá? A utilização de uma comunicação não utilitária, não dentro dos padrões normais também é uma característica, tá? Às vezes a comunicação não é uma comunicação muito própria, né? E isto deve aparecer em sala de aula e a gente pode conversar sobre isso. O que isso quer dizer? Que a gente está falando, por exemplo, num assunto e eles vêm com outro totalmente diferente, que é o assunto do interesse deles e que não tem interesse para as demais pessoas que estão ao seu redor. E isso também demanda uma intervenção nossa em sala de aula e tal, né? Então, eles têm esses movimentos estereotipados, têm dificuldade muito grande, e essa é uma característica também muito presente, né? Que é a inflexibilidade cognitiva, que a gente chama da inflexibilidade, da dificuldade de quebra de rotina. Como eles são muito inflexíveis do ponto de vista da sua rotina e dessa condição, né, cognitiva, inflexível, né? Você quebra a rotina, eles se desorganizam, né? E esse repertório que é muito presente nos nossos alunos aí, que estão no nível superior, porque eles estudaram, via de regra, um tema, ou 2, ou 3 temas, muito profundamente. Então, por exemplo, eles sabem tudo sobre corpo humano, e estão fazendo uma disciplina, ou estão fazendo um curso na área de letras, quer dizer, que o pessoal não tem nenhum interesse em saber o que se passa, né, com o circuito cardíaco ou o renal, e eles acabam repetindo esses assuntos exaustivamente, o que os afasta dos colegas também, né? Porque as pessoas não têm muito interesse no que eles têm interesse, né? Enfim, e eles não entendem o nosso interesse. Muitos deles que têm condição de um contato, de uma conversa com a gente, eles falam: ai, vocês não são normais, vocês falam umas coisas que não dá para entender, sabe? Vocês são muito estranhos, né? Então, somos nós estranhos para eles, né? Por que não? Vamos lá. Enfim, eles podem ter um nível de desatenção maior, de agressividade, impulsividade, né? Porque eles não têm noção
daquilo que o comportamento deles está apresentando, né? Eles podem ter comportamentos autoagressivos, né? E de se morder, enfim. Eles podem ter, do ponto de vista das hipersensibilidades sensoriais, uma reação muito exacerbada em relação à luz, ao som, ao odor, enfim. E podem ter também uma fascinação a certos estímulos, né? Podem ter também um alto limiar à dor, se machucam e não sentem. E essa desatenção muitas vezes se apresenta também em sala de aula. A impulsividade, né, muitas vezes se apresenta neles não conseguirem esperar o tempo do outro para falar, né? Então eles atropelam e assim por diante, que eu acho que são questões que nós vamos poder conversar agora. Vamos lá? Eu acho que a gente já está concluindo aqui. Tem alterações, de um modo geral, na alimentação, no sono, no humor, no temor excessivo, algumas respostas ou alguns objetos que não apresentam nenhum risco para eles. Tem ausência de medo de algumas coisas que também não são significativamente ameaçadoras, né? Podem ter comportamentos autolesivos, como eu falei. E essas questões, por exemplo, de alteração da alimentação, muitos deles têm uma tal aversão a certos alimentos, ou pela textura do alimento, ou pela cor, ou pelo cheiro, pelo odor do alimento, que eles chegam a regurgitar, né? A alteração do sono é muito constante também, é muito presente em muitos casos. E todas essas questões que eu estou trazendo são aspectos gerais, mas que cada um vai apresentá-los na sua particularidade, na sua intensidade. Razão pela qual a gente deve cada vez mais conhecer cada um, como se fosse único. Embora as características gerais estejam presentes, cada um é sempre único, como todos nós. Vamos lá? Eu acho que a gente termina por aqui e vamos conversar, porque eu acho que o mais importante é a gente conversar com vocês, né, e ver de que forma a gente pode entender aquilo que eles trazem em sala de aula e que acabam demandando uma atuação do professor que nem sempre tem à mão, né, uma resposta imediata para alguns comportamentos apresentados por esses alunos, tá? Então, eu estou aqui disponível para ouvi-los, né? Eu queria falar uma coisa, vocês estão me ouvindo? É a Elia? Lia, é. Oi, Lia, tudo bom? Oi, gente, bom dia a todos. Boa tarde agora. Boa tarde, quase. Já. Essa coisa engraçada, você estava falando, assim, a gente tem alunos, eu já tive alunas que ficavam insistindo, assim, eu via, né, o que estava mais ou menos acontecendo com eles, mas o que eu percebo, assim, a minha atitude nesses casos, eu sempre procuro, assim, se eu vejo que a pergunta está meio fora e eu consegui na hora, eu encontro alguma ligação com o que eu estou falando, meio que para ser gentil com a pessoa que perguntou. Mas eu percebo que se eu começo a responder muito para esse aluno, isso já me aconteceu, real, os outros alunos começam a achar ruim. Então, assim, você me deu uma dica assim, não vou ficar falando com ele o tempo todo, mas eu posso, em algum momento, dizer assim, olha, depois, se você quiser saber mais, a gente conversa, porque a gente vê que eles vão insistindo, né? E eu às vezes, ficava meio assim, não querendo chatear o aluno, digamos assim, né? Aí, se eu cortar, né? E é engraçado a questão da falta total de compreensão dos demais. Eles, assim, não querem que você responda, e eu gostei disso, agradeço isso, assim, agora fiquei pensando, eu não preciso ficar respondendo tudo, mas
alguma demanda, e se eu achar alguma ligação com o que eu estou falando, aí sim. É isso, gente. Alguém mais viveu ou vive essa situação que a Lia nos apresentou? Oi, tudo jóia? Sim, sim. É Gisele aqui que está falando, tudo bom? Oi, Gisele, tudo bom? Nós tivemos aqui em Campinas, no passado, um aluno que tinha características muito próximas a essas que a Lia falou. Era um aluno que falava, ele não esperava para falar, para perguntar, e tinha até uma turma da sala que já tinha percebido a dificuldade dele, que era meio protetora dele, e a outra turma que ficava irritadíssima. Então a gente tinha, era interessante como a turma se organizou. Tinha alguns que eram quase os guardiões dele, assim, e os outros que ficavam porque ele era inconveniente, no final das contas, no sentido de que ele fazia a pergunta na hora que ele bem entendia. E alguns ficavam rindo, né? E os outros ficavam irritados, né? Como quem diz, vocês não percebem que ele é dele, é o jeito dele, né? Não, então tinha esse lance. Mas o aluno já se formou. Tá, já Sim, foi. já foi, mas outros virão. Sim. Né? E essas características e essas condições possivelmente se apresentarão. Na realidade, eu tenho para mim que a gente não pode ter dificuldade de pontuar para todos os alunos, independente deles terem ou não, né, alguma condição diferenciada daquilo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se eles perguntam insistentemente, querem atenção, né, como a Lia colocou, e os outros perdem a paciência, eu acho sim que a gente pode responder, lógico, um aluno pergunta, o professor não tem direito de falar, não, não vou te responder, né? É um dever nosso responder. Agora, a gente não pode também tomar toda a aula atendendo apenas um aluno. Então, não tem problema nenhum em responder, e caso esse aluno insista, porque eles podem insistir, eles são insistentes quando eles querem naquela hora, ao tempo deles, né? A gente pode sim pontuar sem nenhum resquício de culpa, de que está fazendo uma coisa errada, de que não está respeitando, porque isso reflete a nossa condição de preconceito expresso na superproteção. Porque o preconceito se expressa de diferentes formas, inclusive quando a gente não tem coragem de pontuar alguma coisa que deve ser pontuada, né? Por uma questão de superproteção, que é um traje ou uma fantasia, né, que a gente coloca para disfarçar essa nossa condição de preconceito, que eu vou dizer para vocês, não devemos ter culpa nenhuma por tê-los. Temos e temos que enfrentá-lo. Temos que olhá-lo de frente, tá? Para entender o que a gente está sentindo também. Porque quando eu digo, ou eu fico o tempo todo apenas respondendo para um mesmo aluno, ou fico com vergonha ou com culpa de dizer, olha, vamos conversar depois sobre isso no final da aula, eu tô super protegendo essa pessoa, né? Não estou dando a ele dados de realidade. Olha, é o mesmo que dizer, se você está aqui em sala de aula, você divide a sala com 50, 60, 70, eu vou ter que te ensinar a ter um comportamento, né, compatível, né, com os demais. A mesma coisa para os outros, né? Quer dizer, eu tenho sim que dizer para os outros, eu estou respondendo porque eu tenho obrigação de responder para todos os alunos, né? Então, eu não vou deixar que vocês ficam sem aula porque eu estou respondendo agora ou qualquer coisa que valha. Mas eu tenho sim que dizer para todos, né,
que cada um tem a sua característica, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas peculiaridades. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ser transparente, né? Para lidar com todos os alunos, especialmente os alunos que apresentam diferenças significativas, como são aqueles com TEA, né? A gente já teve aluno na psico, por exemplo, com problema motor, um quadro de paralisia cerebral, que tinha dificuldade da expressão, mas que tinha uma condição intelectual muito boa. Tem que dar o tempo dele falar, ainda que demore esse tempo para que ele fale. Gente, é da vida, né? Quanto mais a gente puder enfrentar esses diferentes como parte da vida, tanto melhor. Quer dizer, aqueles que fazem bullying, que dão risada, ou aqueles que superprotegem, que também é uma atitude que nem sempre é muito favorável para aquele que está sendo protegido, né? Eu acho que são questões que devem ser explicitadas de alguma forma em algum momento, né? Sempre haverá um momento da gente falar com a turma como um todo, não expondo aquele que tem uma particularidade tão específica, mas falar de um modo geral que cada um, né, se apresenta de uma forma e que o professor é um para atender 60, 80, 100. Fala, Lia. Tem outra situação também de sala de aula, que é um pouco assim, de certa forma, o inverso. Aquele que você vê que está incomodado e que não se expressa. E, às vezes, eu fico, ainda que eu seja psicóloga, eu tenho uma coisa, assim, muito coração, exageradamente, que é assim, eu fico pensando assim, será que se eu insistir para que a pessoa faça a pergunta, assim, né, em voz alta, eu estarei, assim, apontando, não sei, sabe, falar assim, olha, já que você não consegue por si só, vou te ajudar, uma coisa assim. Eu fico muito na dúvida também com os quietinhos. Eu já tive algumas pessoas assim, que vieram falar comigo depois de formadas, sabe assim, sobre essas questões, e isso é uma coisa também que eu fico assim, toda hora imaginando qual a melhor forma de agir com esses alunos que não necessariamente têm TEA, porque quem tem TEA é mais assim, né? Não é exatamente uma pessoa quieta, mas que fica também isso, sabe? O limite de eu fazer com que as pessoas sejam aceitas, né? Como são. E eu vejo muita dificuldade nisso, inclusive, assim, já fui criticada, às vezes, porque porque eu disse assim, que eu falo sempre que nós somos seres humanos, né? E que alguns são diferentes, e a gente olha como diferente por uma questão cultural, porque culturalmente a gente percebe o mundo do jeito que a maioria percebe, só que essas pessoas, em razão de uma série de coisas, percebem um mundo diferente e que a gente deveria, né, ao máximo, conseguir auxiliá-los nessa interação e não fazê-los virarem aquilo que eles não são. Certo, eu acho que a gente pode Eloy, Nara, isso que eu ia falar, a gente Elisane, pegar um bloquinho. Porque talvez elas tenham alguma complementação a fazer. Diga, Roseli. Não, isso que eu ia falar, vamos fazer um bloquinho das questões que tem agora mais, e aí você já responde todas, tá bom? Isso. Eu acho que a Elisane e a Nara estão querendo se colocar, né? Posso começar? Bom, boa tarde a todos, né? Novamente. Eu acho que todos nós aqui que fomos convidados vivemos essa situação, né? No curso de design, no qual eu sou coordenadora, também fui professora de vários alunos com TEA,
Eu queria fazer uma pergunta a respeito, se a gente, durante o momento que nós estamos dando aula, nós temos que acompanhar, né, um fio da meada do desenvolvimento do raciocínio, da apresentação. Quando o aluno ele interrompe, a pergunta é: podemos fazer tipos acordos, né? Que não é que vale apenas para o aluno com TEA, mas vale para todos os alunos, que é a questão, no final você pergunta, no final a gente começa a fazer um debate e fazemos essa interação, porque realmente o aluno ele com TEA, ele tem uma insistência de, não é perturbar, porque ele não está perturbando, mas a insistência da pergunta, da mesma pergunta, e querer responder, que a gente tenha a resposta para ele naquele momento, conturba muito a situação da classe, né? E no curso de design, boa parte dos componentes são projetuais, né? E também uma outra dificuldade que a gente sente é que os alunos têm que fazer trabalhos em grupo, né? E muitas vezes esse aluno ele não se encaixa e nem quer fazer trabalho com os colegas, né? E fica aquela dificuldade da gente mediar essa situação. Algumas vezes a gente abre a exceção dele fazer individual, porque ele não se encaixa, ele não consegue se encaixar lá. E os alunos, alguns até aceitam, alguns grupos aceitam, também acho que tem essa questão de proteção, e outras vezes eles têm aqueles que não aceitam de jeito nenhum. Rejeição também, mesmo, né? Quando esse nível de rejeição é muito alto, existe a possibilidade de alguém do PROATO, né, ir conversar com a turma para que essa situação seja diminuída perante a classe, porque tanto os professores como os alunos, eles precisam desse conhecimento para lidar, né, porque senão vira o caos a sala de aula. Então, às vezes, também, não só a palavra do professor e do coordenador que estão aqui presentes, talvez isso, às vezes, também não é suficiente. Os alunos da classe precisam de uma informação mais consciente, né, da área, para isso. Obrigada. Eu vou ouvir a Nara para ver se a questão caminha pela mesma direção, e depois eu respondo. Acho que é a Elisane assim, agora. Roseli? É a Elisane agora. Tá, desculpa. Olá, professoras, professores, me ouvem? Sim. Ok, então, uma boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer por essa iniciativa e louvar essa iniciativa para nos ajudar em promover uma educação mais inclusiva. Gostaria de pontuar 3 coisas. A primeira é que eu já tive em outra universidade onde eu dava aula no Rio Grande do Sul, um aluno desses que ficava interrompendo frequentemente. Ele tinha essa característica e os alunos já sabiam das características dele, já foram orientados pela própria faculdade, como pela universidade, como proceder, entender como lidar com o aluno e auxiliá-lo na medida do possível, né? E aí, os alunos já, claro, alguns se incomodavam um pouco, mas, de alguma forma, o acolheram, entendendo a situação. A segunda questão é que, por isso eu concordo com o que a Nara falou, inclusive a respeito da participação em grupo. Eu tenho um aluno com TEA, ele se definiu para mim como um aluno com transtorno do espectro autista de alto desempenho, não sei se essa é a denominação correta, que a professora falou no início, que não se utiliza mais essa denominação, mas foi assim que ele se definiu para mim. E ele me pediu para não fazer o trabalho em grupo. Nós tínhamos, na disciplina de Direito Internacional, trabalho em grupo, apresentação oral, e eu deixei livre para os alunos que, por algum motivo, não quisessem ou não pudessem fazer o trabalho em grupo, pudessem entregar por escrito, e ele então foi a opção dele.
Mas, com base nisso, eu fiquei pensando na questão das aulas, né? Ele fez a prova, como todos os alunos, não foi tão bem. E aí eu gostaria de uma orientação do ponto de vista pedagógico na condução das aulas. Agora nós estamos em regime híbrido, mas ele ainda não participou das aulas presenciais. Ele está em casa, participando ainda do regime EAD. Do ponto de vista das aulas, da questão da condução da aula, das eventuais dinâmicas, ou mesmo até do aspecto de material disponibilizado, quais seriam, assim, algumas sugestões ou dicas do ponto de vista pedagógico que pudessem auxiliar na melhor compreensão e desenvolvimento do aluno na disciplina, ou se é interessante para nós, professores, conversarmos com o aluno em separado. Eu me coloquei à disposição dele, tenho vários alunos com TDAH também, alguns com hiperfoco, outros não, mas também me coloquei à disposição, porque às vezes também gostaria de saber qual a melhor orientação. Claro que isso talvez seja para um outro momento, nós estamos discutindo TEA agora, mas como poderia auxiliar da melhor maneira possível esses alunos para a compreensão e desenvolvimento da disciplina do ponto de vista pedagógico. É isso, obrigada, professora Heloísa. Olha, eu não tenho receita aí para como é que deva se fazer do ponto de vista pedagógico para o melhor entendimento, né? Vou começar respondendo por aí. Eu acho, sim, que sempre é melhor a gente dialogar com esse próprio aluno, né? O que ele entende como melhor para ele. Qual a dificuldade? Eu não vejo problema nenhum em propor uma conversa num outro momento, especialmente, por exemplo, agora que ele está online, pode ser no final da aula online, ou marcar um outro momento, e ver com ele qual tipo de dificuldade que ele está apresentando, né? Porque ele vai saber dizer, né? Por que vias ele melhor aprende, se é pela via da leitura insistente, se é pela via da apresentação em slide, enfim, eu acho que do ponto de vista pedagógico, a gente pode sim ver com esse próprio aluno que está apresentando dificuldade, não só ele, como um TDAH, por exemplo, que tem também dificuldades pedagógicas de conseguir concentrar, né? Eu acho que sempre que a gente puder conversar com o aluno, não vejo problema nenhum em ter uma conversa num momento especial, específico, né? Agora, não sei te dizer qual a melhor proposta pedagógica, aí você me parece da área do direito, né? E o direito tem a leitura Sim. como foco principal, né? Quer dizer, onde se aprende, né? Sobre direito, né? Lendo, discutindo, refletindo. Né? Eu acho que as práticas pedagógicas são mais restritas, né? Do que num curso de design, por exemplo. Certo? Que você tem outros recursos ali disponíveis, outras formas. Enfim, então acho que eu não saberia te responder, tá? Fico te devendo, mas não sei te responder. Agora, outra pergunta que foi se eles insistentemente, né, interrompem, querem saber naquele momento e tal. Quando eu disse para vocês lá, quando eu estava apresentando os slides, que eles têm uma dificuldade muito acentuada de flexibilização, né? De uma rigidez cognitiva muito grande, e o que isso significa? Significa que a espera é difícil, significa que se marcou, se a professora está falando aquele assunto, aquela hora, é aquela hora que tem que responder.
não é para eles, não faz sentido falar muitas vezes, espera aí que eu vou te responder daqui a pouco, no final da aula. Isso tem que ser explicado. Então, olha, no caso do design, olha, agora nós estamos precisando ficar mais em silêncio, cada um concentrado no seu desenho, na sua produção, enfim, explica para ele, né? E depois nós vamos. Não tem problema nenhum você fazer isso agora e depois a gente conversar. Na realidade, essas questões deveriam ter sido trabalhadas ao longo da vida, para quando eles chegam no ensino superior, já terem vencido essas dificuldades que são tão básicas de convívio. Né? Já poderiam ter sido treinados, habilitados a trabalhar minimamente em dupla. Sim, em grupo é difícil, né? Mas às vezes começar por dupla. Por que eles também têm tanta dificuldade de atuar em grupo? Primeiro, porque eles têm preferência mesmo por estarem sozinhos, eles têm os focos deles e tal. E segundo, porque eles têm muita dificuldade nessa interação social, muitas vezes porque eles não entendem a comunicação e a linguagem dos colegas. Os colegas falam em gíria, os colegas falam em metáfora, né, com metáforas no uso da linguagem, com figuras de linguagem diversas, e eles não compreendem eles são literais, eles não compreendem metalinguagem, é difícil para eles, não compreendem expressões idiomáticas, então essas coisas devem ser traduzidas em miúdos. E os colegas falam normalmente na rodinha, ô meu, ô cara, ô não, tá bom, hein, tá bom como se fosse tá ruim, porque a expressão facial não condiz com o conteúdo da fala. Então, eles têm dificuldade. Quando a gente fala de dificuldade de comunicação e interação social, a gente também está falando dessas questões. Então, quando eles não querem trabalhar em grupo, né? A gente pode propor inicialmente dupla, a gente pode conversar com um que seja mais próximo, ou que tenha mais disponibilidade de estar junto. Enfim, aos poucos ir trabalhando essas questões que, infelizmente, não foram trabalhadas ao longo do processo de escolarização. Então, cabe a nós, já no ensino superior, botar limite, explicar, e aquilo que eu disse, a gente não pode ter pena, a gente está fazendo um favor para eles, porque a vida é feita em sociedade. Eles não vão ser poupados sempre, né? Quando estiverem trabalhando, ou mesmo na situação social, ou na situação do curso que estão fazendo na universidade. Enfim, a gente vai ter que pontuar, sim, sem o menor constrangimento. É lógico que a gente não vai ser ofensiva, a gente não vai... a gente vai ter todo o cuidado possível, né? A Lia é mãezona, eu também acabo sendo, mas com todo cuidado, com toda atenção e delicadeza, mas tem que pontuar. A gente não pode superproteger mais. A gente está lá e está aqui para ensinar. E ensinar a melhor forma de convivência social. Tanto para aqueles que não aceitam, né? E a gente vai ter que dar um jeito de explicar para eles, não sei se o Proato faz isso ou não, de que, olha, existem pessoas diferentes, a gente vai ter que aprender a respeitar, né? As diferenças, cada vez mais se fala, né, no respeito às diferenças. Parece que o mundo está cada vez mais propício à exclusão. Enfim, mas, de qualquer forma, a gente vai ter que ensinar esses meninos a esperar a vez, a não falar fora do horário. Muitas vezes eles entram em sala de aula, se eles chegam um pouquinho atrasados, eles atravessam na frente dos outros e não dão bom dia, boa tarde,
boa noite, né? Eles vão entrando, tal, como se a gente fosse invisível, e sentam, né? Mas isso também os normais fazem. Quando a gente está idosa, de cabelo branco, na porta do elevador, eles atropelam a gente com aquelas mochilas como se a gente não existisse. Já viveram isso? Então, eu também tenho que ensinar, e eu falo para qualquer um que me atropele na porta do elevador, filhinho, filhinha, eu sou idosa, às vezes vocês não enxergam o idoso, mas eu estou aqui e eu tenho prioridade para entrar no elevador. Vamos aprender? Na boa. Então, tudo que é aprendizagem, né, nos diz respeito, gente. É a aprendizagem da convivência, pela diferença, quer tenham eles problemas mais significativos ou não, né? Enfim, eu não tenho receita. O que a gente pode ter é uma compreensão do quadro, o que significa dificuldade de comunicação nos seus inúmeros aspectos, e o que isto se mostra presente em sala de aula, né? Então, quando a gente fala de dificuldade de comunicação, não é só o que eles falam, né? Por exemplo, eles têm uma fala com uma prosódia muito particular, aqueles que a gente chamava de Asperger, né? No mesmo tom, numa mesma cadência, não é? Monotonamente falando, eles têm uma linguagem bastante rebuscada, não é? E que às vezes ficam antipáticos. A gente fala, ai, que porra esse menino falando desse jeito, né? Porque falam assim e falam, tem um vocabulário muito diferente. Os colegas que falam, oh, meu, sai, mano, não tem paciência, né? E a gente também tem que entender que ele se entra numa rodinha, os outros saem. É que nem o Bolsonaro lá no G20. Chega perto, todo mundo saiu. Por quê? Brincando, gente, desculpa. Mas é assim, muitas vezes eles chegam para falar alguma coisa, porque eles vão falar o quê? Olha, o dinossauro tal, não sei o que das quantas, ou, né, qualquer coisa que não tenha nenhum interesse para os demais, os caras vão falar, meu, o que esse cara está falando? Né? Nós estamos falando da mulherada, da outra que passou, a gostosa ali que passou, bonitão. Enfim, são realidades e focos de interesse muito diferentes. Os nossos alunos têm os focos de interesse que nós estamos muito acostumados, né, a conviver, né? Mas esses nossos outros, né, alunos têm características que às vezes a gente não conhece. Os demais a gente sabe. A linguagem, os interesses, né? O vocabulário, enfim. E com esses a gente tem que aprender essas nuances, né? O quanto eles se desestabilizam com algumas coisas tão óbvias, tão simples, né, do nosso cotidiano, e às vezes a gente não entende algumas reações. Então, quando eu dei as características, é que não deu tempo da gente explorar, mas cada característica tem a sua forma de ampliar a compreensão. Porque problemas de comunicação são incontáveis. Problemas de relacionamento são incontáveis. Problemas de comunicação também, né? Afora essas dificuldades mesmo de linguagem mais metafórica, mais de piada, eles não vão entender piada, eles não entendem a expressão facial. A expressão facial que corresponde, às vezes, à ironia, eles não entendem. Como é que esse cara está falando que está numa boa, se o professor deu 0? De boa, viu? Ele não entende que a expressão do rosto está dizendo o contrário, né? Então, gente,
Eloy, acho que a gente tem mais uma mãozinha levantada ali da Dani, Sim, e depois Dani. a gente vai ter que ir encerrando, infelizmente, né? Porque está tão boa a conversa, mas eu sei que alguns professores já estão precisando sair. Então, a gente responde a colocação da Daniele e depois a gente vai encerrar e, quem sabe, a gente chama outras vezes, outras conversas dessas. Professor Estou à Eloy, disposição, sempre. Professor Eloy, eu deixei aqui um link também, eu posso até mandar no seu WhatsApp, dos coletivos autistas que foram organizados por várias universidades, inclusive uma aluna daqui, que também participa. Então, só para uma reportagem... Mesmo? Coletivos Que autistas legal! foram organizados, 7. E a gente está pensando nesse caminho aí também aqui. Vai lá, Dani. Oba, obrigada. Vamos entrar no coletivo autista, então. Dani, que bom te ver, Dani. Oi, depois eu te ligar para matar saudade. Isso! Eu só vou pegar carona na sua fala, e na da Nara. Eu lembro que eu tive um aluno no design, não lembro se era Jonatas, Nara, e que foi muito curioso para mim, porque a gente vivenciou esse momento, né, dos alunos, de um ria, outro se indignava, e os professores iam rebolando com a situação em sala. Chegou um determinado momento, ele parou de fazer perguntas sem parar, e eu percebi que ele estava com um caderno na mão, e ele começou a desenhar. E aí eu falei, muito interessante, né, muito interessante. Aí quando você falou dessa preparação que antecede, né, a vida universitária, eu abordei e falei, Jonatas, você se sente bem desenhando? Você garante a atenção, né? Enquanto o professor está falando, você está de cabeça baixa desenhando. Será que não seria legal você parar nesse momento para olhar para o professor, para ver se está atenção no que ele está falando? Ele falou, não, professora, é que quando eu desenho, eu estou prestando atenção no que ele está falando, mas aí eu não vou fazer pergunta fora de hora. Eu achei incrível isso, porque é justamente essa preparação. Ele foi preparado para estar ali. Foi uma forma de contenção, né? De autocontenção, né? Achei o máximo, só para dividir isso com vocês. Mas foi uma estratégia que ele encontrou e que deu resultado, mas eu não sei, depois que ele passou por mim na minha disciplina, como é que ele caminhou. Não sei se a Nara lembra. Dani, eu te conto, então, porque ele está comigo. Ah, jura? Eu ia falar, inclusive, dele. Eu te conto, ele agora no ambiente remoto mudou um pouco a dinâmica. Os alunos o acolheram muito, então tem uma proteção assim da turma em ajudá-lo. Inclusive, assim, tinha uma coisa que ele pede para gravar a aula para poder assistir depois, né? E tinha já essa dinâmica. Os próprios alunos se organizam para fazer isso. Quando eles não conseguem, eles me pedem e eu faço, mas já tem uma espécie de rede de proteção. Ele está bem inserido em grupos e ele eventualmente tem alguma dificuldade, porque ele tem outros probleminhas também, né, de saúde. Então, eventualmente ele tem que tomar remédios, e aí às vezes ele não está bem, e aí ele entra, avisa, sai ou não participa, e aí dá para ver que na aula seguinte ele retoma com o apoio de alguém. Então tem uma espécie de, acho que de uma rede de proteção mesmo. Uhum. Ele acho que é muito querido pela turma, tem bastante, acho que a empatia é grande. Ele é cada vez mais divertido, hoje faz piada, assim, tipo, tá, que legal. Se sai super bem, assim, é bem interessante. Claro, eventualmente ele faz colocações que não são na hora certa, acontece, mas acho que isso é hoje muito fácil. Inclusive, existe, acho que nos professores de design isso aí é bem comum, da gente fazer na reunião de preparação do semestre esse relato da turma para o colega que vai receber, né, de ano para ano, acho que a Nara até pode contar. E aí isso é legal, hein? Recebi esse relato dos colegas do semestre anterior, ele está no quarto comigo, os colegas do terceiro me explicaram em que pé que ele estava. Eu acho que ele teve avanços, inclusive, nesse semestre, porque essa questão das perguntas era mais insistente no terceiro, e no início do semestre aconteceu um pouco mais, e ele também foi se acomodando ao longo do semestre. Então, talvez a ansiedade também tenha uma curva dentro do próprio semestre, né? Começa um pouco mais intensa, e aos poucos ele vai, eu acho que se acalmando. É possível que no começo do próximo tenha esse mesmo comportamento. Mas também só para te dar esse relato, eu acho que é uma história bacana depois, inclusive, da gente empacotar e contar. É um caso de sucesso que deve ser registrado.
E com certeza, porque houve uma atuação de vocês, houve um acolhimento e uma intervenção adequada, né? E é isso que vai fazer a diferença, né? E são coisas, às vezes, tão simples, né? A nossa própria aceitação de que tem diferença, alunos com diferenças e com diferentes demandas dentro dos grupos, né? Então, acho que esse preparo nosso é muito mais um preparo individual, eu acho que é um preparo não pedagógico, científico, né? Mas um preparo humano para ser professor, né? Hoje em dia, quando as diferenças estão tão presentes, felizmente, né? Nas nossas salas de aula, é muito mais um preparo como um professor humanista e que está olhando para todos com a mesma preocupação de que eles aprendam, de que a aprendizagem seja efetivamente significativa, né? Então, eu acho que é muito mais esse o preparo nosso, porque o preparo específico a gente vai encontrando vias, né, estradas vicinais para chegar, como vocês encontraram, como a Dani encontrou, como o professor Ivo, né, acho que é Ivo, encontrou e está encontrando. E isso é legal, passar de um para o outro. Vai mudar o semestre, vamos preparar os colegas que vão pegar esses alunos, porque a gente vai formando um corpo de professores preparado para as diferenças de um modo geral, né? E para buscar ajuda. A gente tem aí o privilégio de ter o PROATO e ajuda mútua, né, entre os coordenadores. Eu acho muito legal que a gente esteja caminhando para efetivamente incluir todos os alunos. Até aqueles quietinhos, viu? Até aqueles que só são quietinhos, né? E que a gente gostaria que eles participassem mais, né? E a gente vai encontrar forma de dizer, pode falar, né? Aqui é o lugar de falar. Aqui é o lugar que a gente pode se perder e se encontrar, né? Que a gente pode falar, perguntar qualquer coisa que ninguém vai achar que é besteira. Porque a gente está aqui para responder. E para perguntar também, né? Porque a gente não sabe tudo. Enfim, eu acho que a gente já está no nosso limite. Eu tenho toda a disponibilidade para estar com vocês quantas vezes vocês quiserem. E agradeço demais o convite, viu, Roseli, Leônidas, de estar aqui com vocês mais uma vez. Bom te ver, Lane, também. E a Poliana. Bom te ver, Eloy. Tá? Bom, eu que quero agradecer em nome do PROATO, Eloy, porque eu acho que essas conversas vão nos aproximando entre nós e nos aproximando das pessoas e das suas diferenças. E vão, acho que, tirando esse receio, que às vezes é maior do que precisa, né? Quando a gente convive, está aí o Ivo, a Dani contando uma experiência bem-sucedida de algumas coisas que foram se ajustando, e esse menino ali na frente, quando recebeu o diploma do Mackenzie, esse diploma é um pouquinho de todos nós. Isso é muito legal, a gente saber que contribuiu para que alguém que tem uma diferença, uma especificidade, saia daqui com uma condição de exercer sua profissão. Isso é rico demais, eu acho que é um privilégio que a gente tem hoje na universidade de conviver com essas pessoas, que antes não estavam na universidade, porque nem estavam no ensino fundamental, no ensino médio, elas iam saindo, e hoje a gente está vendo cada vez mais essas pessoas chegando na universidade. Que bom! Que bom. Mas a gente tem que estar preparado, se preparando. Eu quero colocar, só para a gente fechar, que a gente tem tentado fazer um fluxo, né? Então, quando alguns falaram, o próprio professor conversa, sim, primeiro o professor,
porque eu acredito que é o professor que conhece ali na sala de aula, no dia a dia, conhece a turma, que sabe quem é que é, sei lá, o representante de turma que pode chamar um pouquinho, conversar e falar, dá uma força, dá uma ajuda. Então, esse dia a dia da sala de aula é o professor que conhece. A outra parte do fluxo, o representante do PROATO na unidade, que tem nos ajudado muito, muito. Eu quero publicamente agradecer, eu acho que a gente tem tido encontros e conversas que têm dado autonomia para o professor, para o representante do PROATO, e aí o PROATO sempre se colocando à disposição, essa ideia de ir lá, de conversar, de quem sabe estar junto. A gente está à disposição, mas sempre nessa ideia, nesse caminho de que o professor é, por excelência, aquele que sabe o que pode acontecer ali. E a gente está na retaguarda à disposição para ajudar, para pensar junto, como a Eloy mesmo falou, muitas respostas que a gente não tem, porque cada um é um, e a gente juntos, né, vamos tentando conseguir aí achar os melhores caminhos. Uma coisa que nós temos feito é encontros com os diretórios acadêmicos, com os CAs, porque a inclusão não é só relativa àquele que tem uma especificidade, a inclusão é coisa de todos nós. Então, à medida que a gente vai estamos planejando campanha com os outros alunos, porque isso vai ajudando para que eles também se vejam parte do problema e da solução, para a inclusão acontecer de verdade. Então, penso que é esse caminho com os professores, com aquelas pessoas que precisam de apoio e com os outros alunos que têm condição de apoiar, de estar juntos, acho que a gente vai aos pouquinhos, é tudo muito novo, a inclusão na universidade é nova, e é uma cultura que vai se instalando e demora, mas a gente vai fazendo nossa parte. E assim, a gente está no caminho, né? A gente já tem experiências muito boas, né? Essas que foram relatadas, enfim. A gente não tem resposta pronta, né? A gente está construindo algumas respostas, alguns caminhos, a partir de novas perguntas, né, que vão surgindo. Para a gente fechar, uma coisa que eu penso que a gente falou numa outra reunião, e eu estou incentivando todo mundo a registrar. A Eloy falou disso hoje. Registrem experiências bem-sucedidas. Quem sabe a gente compõe alguma coisa depois para publicar com experiências bem-sucedidas, muitas que temos, e que às vezes só fica no conhecimento daquele que teve lá, né, a situação, envolvido ali na situação. Acho que a gente vai trocando, né, essas experiências bem-sucedidas de uns, servirão para outros, e assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo junto nesse desafio que é a inclusão. Quero agradecer muito, Eloy, viu? Muito. Você é uma querida minha e de vários aqui que te conhecem, né? Todo mundo fica feliz. Vocês são os queridos, e estão me dando a oportunidade de eu conhecer mais professores de outras áreas. Coisa boa, viu? Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Hora do almoço e ela topa, né? Eu topo qualquer horário, eu adoro essa conversa. Eu te agradeço vocês pela oportunidade, o PROATO, de modo geral, todo mundo que veio, que está aqui. Olha, muito obrigada mesmo, tá? Por Professora Eloy, me acolherem e por me dar essa oportunidade. Como? Alguém quer falar com você, Eloy, a Neuza, é isso? Você está vendo que eu estou mandando muitas palminhas para você, que você é extremamente didática e você fez uma aula para nós. Foi muito bom. Muito obrigada. Neuzinha linda! Agora, como é bom te ouvir! Mas eu também achei muito bom te ouvir, professora querida. Achei muito bom. Beijo, minha linda. Sua panela está aqui, eu vou usar. Tá bom? Beijo, pessoal. Para todos vocês. Tchau, Heloísinha. Beijo. Quero a panela junta numa reunião. Isso mesmo. Não. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, viu? Tchau, obrigada.